Há tantas crenças e tabus em relação ao horário da meia-noite. Eu me lembro que sempre escutava de que a meia-noite, no horário das trevas, ali é horário de Satanás, é horário do diabo. Ali acontecem as coisas mais ocultas que você pode imaginar. Sendo que na meia-noite você vai encontrar nos textos sagrados de que aconteceram muitas vitórias para o povo de Deus. Que acontece à meia-noite, que mistério há à meia-noite e de que maneira espiritual nessa dimensão da sobrenaturalidade nós podemos estar conectados com o Eterno. Será que Deus tem horários favoritos? Talvez, com certeza, você pode ignorar isto, mas há horários que estão especificados nas Sagradas Escrituras. Horários como a virada do dia, como ao meio-dia, como à meia-noite, enfim, você vai encontrar horários cruciais. Será que o Eterno se encaixa no nosso cronos? Ou ele está querendo dizer algo mais profundo espiritualmente? Há tanto mistério, meu Deus, nas Sagradas Escrituras que nós precisamos decifrar, mergulhar para entendermos o que ele está falando conosco. Sempre digo que o nosso eterno Deus não é dimensionado humanamente pelo tempo, pelo espaço, não é dimensionado por quantidade. O nosso Deus é espírito, é transcendental, é atemporal. A atemporalidade trabalha na sobrenaturalidade, no mundo espiritual, o mundo celestial. E nós nunca vamos poder imaginar um Deus limitado pelo tempo, pelo espaço, porém, nós somos limitados por tempo e espaço. E sempre haverá uma conexão entre o sobrenatural e aquilo que é humano, aquilo que é cotidiano, aquilo que é natural. E bem-aventurado é o homem que entende na sua naturalidade, na sua racionalidade, e entende e consegue se conectar com o sobrenatural. Podemos fazer isso? Claro que sim. A palavra de Deus nos autoriza a estarmos sempre na nossa naturalidade, na nossa limitação, estar ligados a coisas gloriosas. O próprio escritor diz que Elias era sujeito às mesmas paixões, e com certeza fez descer fogo do céu. Ele estava limitado às nossas limitações humanas, como qualquer pessoa, mas viu coisas sobrenaturais, entre tantos outros exemplos de fé que nós temos nas Sagradas Escrituras. Nós vamos ver que acontece à meia-noite. Em hebraico, nos termos bíblicos hebraicos, Hatzi Alayla. Nós sabemos que Laila é noite, Laila Tov, quando se fala em hebraico, você está despedindo alguém à noite, diz Laila Tov. A Laila é a noite. Hatzi seria, deriva da palavra Hatzah, dividir algo no meio. Hatzot, normalmente hoje no hebraico moderno, quando se fala Behatzot, significa à meia-noite, como também quando se fala em Hatzion, está se dando meio-dia, metade do dia, dividir o dia. Então, há dois horários cruciais, meio-dia e meia-noite. Eu vou lhe falar, não há nenhum versículo, em primeiro lugar, não há nenhum versículo que diga que a meia-noite é o lugar de Satanás, é o horário das mandingas, é o horário de operação de potestades diabólicas, muito pelo contrário. Há um salmo, Salmo 91, Tehillim 91 diz no versículo 6, que há setas que voam ao meio-dia, há mortandade ao meio-dia. Leia lá, diz assim, no versículo 6, nem pense que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Você sabia que há um índice aí que muitos acidentes acontecem ao meio-dia. Então são horários cruciais, horários de setas, que há nesses horários espiritualmente. Nós, quando nos ligamos ao mundo sobrenatural, começamos a entender ações organizacionais. O mundo espiritual ele é organizacional, ele é muito organizacional. E nós não entendemos como eles trabalham, tanto o mundo do reino de Deus, da luz, como o império das trevas. Na verdade, o império das trevas, essa ação satânica é muito organizacional. E lógico, para essa ação sobrenatural, espiritual, tanto do bem e do mal, atuar no nosso mundo, ela tem que conhecer e entender todo o princípio, toda a lei organizacional, dimensional em relação a tempo e espaço,
para que os demônios territorialmente comecem a atuar e se organizem para trabalhar na humanidade. Numa hora crucial, você vê trabalhos específicos de Satanás, do mundo das trevas, onde eles estão operando, trabalhando, dominando lugares, culturas, povos, e você vai ver sempre essa ação sobrenatural, misteriosa. Porém, à meia-noite nós não encontramos nada, mas temos aí essa palavra Hatzot, que deriva da palavra Hatzah, dividir, ou seja, à meia-noite é como se fosse um momento de divisão, do antes e depois, onde você vai encontrar ações sobrenaturais de Deus dando vitória ao seu povo. É a ação da divisão de Deus, da intervenção de Deus para mudar uma situação. A meia-noite vai sempre simbolizar isso. No meio das trevas, na divisão das trevas, onde está a abundância de trevas, a luz do Eterno vai operar, a luz do Eterno vai se manifestar. E eu preciso entender isso. É como se as trevas, logicamente, sempre simbolizando a maldade, a ação de Satanás. Sim, nós entendemos isso, mas a meia-noite especificamente é como se Deus estivesse demonstrando a sua intervenção, a sua divisão, onde ele diz, a partir de agora, o que era mal eu vou torná-lo bem, aquilo que era luta, dificuldade, eu vou transformá-lo em vitória. É como se Deus falasse, onde havia morte, agora vai haver vida, onde Deus se manifesta dando livramentos ao seu povo. Faça um teste, eu já fiz muitos testes com Deus espirituais. Comece a fazer um mover de dias, de preferência dias, semanas que você dedique a orar no horário fixo. É lógico que em qualquer horário Deus te ouve, mas faz um propósito de orar especificamente à meia-noite, clamando ao Senhor segundo a sua palavra, e diga, Senhor, eu quero divisão, eu quero antes e depois, eu quero a tua intervenção sobrenatural. E faz um teste para poder experimentar nesse horário específico à meia-noite. Não é à toa que há textos impressionantes como à meia-noite Deus deu vitória, interviu e dividiu antes e depois, Hatzot, meia-noite, nesse Hatzi Alayla, onde ele coloca a sua mão e começam a haver coisas sobrenaturais. E lógico, há uma mudança, uma transformação, como falei antes e depois. Por exemplo, à meia-noite, Deus matou os primogênitos do Egito, dando liberdade ao povo de Israel. Êxodo, Shemot 12, 29. Você vê que à meia-noite interveio esse anjo da morte enviado por Deus, matando os primogênitos e dá liberdade, dá libertação ao povo de Deus. Vem uma divisão, vem uma intervenção. À meia-noite, Gideão teve vitória diante dos midianitas em guerra. Perante toda a opressão dos midianitas, se levanta Gideão, ele não se achando nada mais onde ele diz, você é varão valoroso, e ele vai à guerra, e à meia-noite há vitória para o povo de Deus, e vem um antes e um depois. Juízes 7, 19. À meia-noite, Sansão arrancou os portões da cidade de Gaza, tendo vitória diante dos gazitas, né? Eles queriam matá-lo, todo mundo queria acabar com Sansão. Em Juízes 16, 3. Arranca, imagina a força sobrenatural. Ali é uma simbologia tirando os portões da cidade, tira os portões e sobe com aqueles portões, aqueles grilhões. Meu Deus, imagina a força que esse homem tinha. Antes e depois, há uma divisão ali. Meia-noite também, Boaz abençoa Ruth e se torna o seu remidor. Quando Boaz à meia-noite desperta, vê que Ruth está dormindo aos seus pés. Olha que coisa linda. Há uma simbologia tremenda aí com a questão de Yeshua HaMashiach e a sua igreja. Ruth 3:8, à meia-noite começa a ação da remissão, o reconhecimento de ver essa moça linda, bela, abençoada, entrando na genealogia santa, e ela faz parte da genealogia do Messias. Coisa linda, isso foi à meia-noite. Na parábola das 10 virgens, por que à meia-noite, gente? À meia-noite se escuta, eis o noivo, Mateus 25, 6. Eis o noivo, né? Ao antes e o depois. Nessa meia-noite é necessário ter vigilância. Nós sabemos que há vigílias, as vigílias romanas eram 4, de 3 horas cada um, começando às 18 horas até às 21, das 21 até meia-noite,
2 vigílias antes da meia-noite e 2 vigílias depois. Da meia-noite às 3, 3 às 6 horas. Para os judeus antigos havia 3 vigílias somente, só 3 vigílias de 4 horas. Mas nas vigílias romanas eram 4 vigílias de 3 horas cada uma. 2 vigílias antes, 2 vigílias depois. Era a composição das horas, de 12 horas da noite. Naquele tempo, 18 horas já começava a escurecer, quando era 19, 20 horas, já era uma escuridão total e muita gente ia deitar muito cedo por falta de luz. O povo ia deitar muito cedo e acordava lá para as 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã muitos já estavam em suas tarefas cotidianas. Não é como hoje. Hoje nós temos luz, na hora que nós queremos ter luz, temos luz. Meia-noite, 1 hora, 2 horas, tem muita gente que está ligada com tanta coisa tecnológica e com os olhão aberto 2, 3 horas da manhã. Por quê? Porque a tecnologia atrapalhou o ciclo circadiano do ser humano. Pesquise sobre isso e os males que houve. Já não há essa escuridão natural. Eu sempre fujo para orar no bosque, na floresta, vou acampar e me afasto para me consagrar, estar diante de Deus. Amo a natureza. E a coisa mais linda é quando começa a escurecer, depois de um dia de tarefas, de oração, de jejum, de clamor, e ali começa a entardecer, você só quer descansar na presença dele. Meu Deus, há horários cruciais, muitos horários cruciais, que eu poderia citá-los aqui. Mas vou precisar fazer alguns estudos sobre horários específicos de clamor, de oração. Repito, gente, por favor, qualquer horário, a qualquer hora Deus te ouve, pelo amor de Deus. Mas há horários específicos. À meia-noite, diz que você escutou, eis um noivo. Quem está de fato preparado? À meia-noite, Eutico caiu da janela, porque Paulo avançava à meia-noite pregando, e Paulo foi lá e ressuscitou e continuou pregando até o amanhecer, meu Deus. À meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus na prisão, e veio um terremoto à meia-noite e abriu o cárcere e foram todos livres. Meu irmão, nós precisamos entender esse horário crucial. Então, se há algo que podemos tirar de proveito desse horário, que é um horário onde espiritualmente, no contexto sagrado, há uma ação de divisão. Hatzah é dividir no meio, em antes e depois. É onde você está talvez passando uma tribulação muito grande, uma luta muito grande, e vem a intervenção de Deus, e Deus diz, chega, até aqui você sofreu, daqui para frente acontecerá algo novo. Meu irmão, se você está passando por alguma dificuldade, minha irmã, se você está passando por alguma turbulência espiritual, creia que propósitos, meu irmão, propósitos. Não queremos ser místicos, mas a palavra de Deus trabalha com propósito na vida de um. E Deus ama propósitos. E uma vida com propósito alcança algo diante do Senhor. Muita gente diz, por que Jesus teve que cuspir no chão e com saliva fazer um lodo? Propósito. Por que a mulher teve que ir lá e tocar na aula das vestes? Podia ter conversado, mas tocou na aula. Propósitos. Propósitos. Por que Zaqueu quis subir na árvore? Podia ter ido conversar com ele. Estava difícil, mas... E Jesus precisou entrar na casa dele. Propósito. Tudo é com propósitos e eles são movidos por fé. E se você é uma pessoa de fé, Deus está operando, Deus está agindo, Deus está curando, Deus está libertando, e Deus me mostra nessa hora que tem gente aqui recebendo esta palavra, recebendo cura, recebendo libertação, recebendo salvação, recebendo transformação e uma virada, uma mudança, uma intervenção divina vem para a sua vida, para mostrar o antes e depois, para a glória do Eterno. Se você crer nisso, confirme aí, dando um like, escrevendo um comentário e confirme essa bênção. Eu decreto essa bênção de mudança e de transformação para a glória do Eterno. Deus te abençoe, um abraço e vamos crer nos propósitos sobrenaturais.